Opa, acho que está tudo certo aqui. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa de hoje, gente. Boa noite a todos. Então, vamos lá, só aqui já iniciando nossas conversas de hoje. Boa noite a todos que estão aqui. Obrigado pela presença. E hoje, conforme anunciado, vamos estar conversando sobre como a alavancagem do seu negócio proporciona melhores resultados na tua empresa. Então, vou esperar um minutinho só para quem está entrando aqui, aquelas conexões. Obrigado pela presença de todos, né? Só reforçando, nossos encontros toda terça-feira. Por enquanto aqui no Instagram, mas logo, como eu falei, já no outro encontro, finalizando alguns detalhes técnicos, e começaremos a transmitir também pelo YouTube e pelo Facebook, ok? Obrigado pela presença, Gustavo, Fátima, Rodrigo, obrigado, de Jorge, muito legal, aê Rodrigo, conseguiu, show de bola. Então vamos lá, gente, não podemos perder tempo, aqui eu gosto de seguir o horário, então vamos conversar agora sobre a parte de alavancagem, né? Como isso funciona, como que eu posso usar isso no meu negócio, né? Como que eu posso dar esses primeiros passos no processo de alavancagem. Bom, primeira coisa é falar que todo o trabalho, né, que eu desenvolvo junto a donos de empresa, né, os empresários, nada mais é do que um sistema, né, um processo de alavancagem, um processo que quando seguimos traz maiores resultados para os negócios que estão sendo trabalhados. Então, o processo, a parte de alavancagem nada mais é que uma sequência, né, um sistema para você poder ampliar o desenvolvimento do seu negócio. Então podemos partir do seguinte aspecto, né, do ponto inicial sobre alavancagem. Né? Qual que é esse benefício inicial do processo de alavancagem? Ele traz a possibilidade, né, de você poupar tempo, dinheiro e energia nas operações do seu negócio. Por exemplo, né, a gente, no nosso dia a dia, a gente vive em cima de processos, de sistemas, de rotinas, vamos chamar assim, né? A rotina, ela traz para nós um certo conforto, uma certa facilidade na execução das nossas atividades. E a gente pode ver isso no nosso próprio dia a dia. Por exemplo, quando você vai para o trabalho, fatalmente você já tem um certo procedimento que você executa, que você veio construindo, achando o melhor caminho, o caminho mais rápido ou o caminho mais confortável, seja lá o que for, enfim, de qualquer forma você achou a melhor combinação para ir ao trabalho. E se você vai dirigindo, por exemplo, né, você já tem aquela rotina, já está tão habituado, e dirigir um carro também nada mais é do que a aprendizagem de um processo, você faz isso tão automático que na prática você até consegue fazer outras atividades no desenvolvimento, mantendo aquela rotina que você está fazendo com o processo de dirigir o carro. Ou seja, todos os nossos dias nós estamos pautados em processos, em rotinas. Isso nos deixa mais confortáveis e mais seguros para fazermos outras atividades, para nos desenvolvermos, e isso a gente vai evoluindo. E esse é o ponto que a gente precisa trazer para as nossas empresas se quisermos desenvolvê-la, né? Ampliar os resultados dos nossos negócios. Na prática, a gente utiliza, né, no desenvolvimento com empresários 4 formas de poder alavancar os negócios, né? Ele está em cima de, basicamente, testar e medir. Esse como eu dei o exemplo do caminho, né, do trajeto, do trabalho, você vai achando, vai fazendo as combinações, os testes daquele que é o melhor caminho para você construir aquela forma de chegar ao trabalho de forma mais eficiente. Você vai vendo aquele que é mais rápido e tudo mais. Então, testar e medir formas e caminhos diferentes dentro da tua empresa é uma forma de você começar o seu processo de alavancagem. Um outro aspecto é o que a gente fala de sistemas, né, e tecnologia. Quando a gente fala sistema, nós estamos falando, na verdade, de desenhar
Processos. Sistema nada mais é do que um conjunto de processos que são interligados entre si. E a tecnologia vem, obviamente, para nos apoiar e executar esses processos com muito mais agilidade, facilidade, com menos erros humanos, vamos chamar assim. Um outro pilar para o desenvolvimento do negócio, para a alavancagem, é pessoas e educação. Ou seja, trabalhamos com processos de desenvolvimento, treinamento, evolução, nas pessoas, para que elas cresçam e cada vez mais operem esses sistemas da melhor forma possível. E o último aspecto, que nós já até conversamos no outro bate-papo nosso, está ligado à entrega e à distribuição. Ou seja, são os processos que garantem aquela entrega sistemática com a qualidade oferecida no produto vendido, para que você atenda o seu cliente e mantenha ele sempre constante contigo. Enfim, esses aí são os principais aspectos, os principais pilares quando a gente fala de alavancar o seu negócio. Hoje nós vamos estar aqui focando um pouco mais aí na parte de sistemas, na parte aí dessa construção dessa sequência de atividades, por onde começar, para que você possa, então, desenvolver, aplicar na tua empresa, desenvolver e alavancar os seus negócios. Então vamos lá. O que é sistematizar o negócio? O que é? Vamos partir de alguns conceitos. E só lembrando, quando a gente fala de desenhar processo, de sistematizar, alguns empresários às vezes me falam: não, minha empresa é pequena, não preciso disso, acho que é muito cedo. E na verdade, a hora é agora. Você precisa começar a sistematizar o seu negócio agora, para propiciar o crescimento da sua empresa. Porque, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, vai ficar claro no nosso bate-papo, a sua falta de tempo vai passar a impedir o crescimento do negócio. Alguém consegue imaginar as grandes empresas de hoje crescerem sem ter processos bem estruturados? A gente pode ir na essência, no início dos processos. A indústria automobilística é um grande exemplo do trabalho de processos, de como que a construção de vários processos proporciona o crescimento das organizações. Mas o que é sistematizar um negócio, então? Bom, basicamente é fazer a sua empresa dependente dos sistemas, desse conjunto de processos, e não dependente das pessoas. Pode surgir uma pergunta aí: nossa, mas como assim dependente de sistemas e não dependente das pessoas? É exatamente isso. Porque quando você fica dependente apenas das pessoas, e essa pessoa inclui você, dono do seu negócio, a qualquer momento ou qualquer acidente, você pode perder aquele conhecimento que está com as pessoas. Então, o desenvolvimento de sistemas também é uma forma de você educar e garantir a sustentabilidade do seu negócio. Então, o negócio, a empresa, ela tem que ser dependente dos sistemas e não das pessoas. E no segundo aspecto é conseguir fazer o trabalho, apoiar e envolver as suas equipes para que todas as áreas da empresa trabalhem consistentemente de acordo com os sistemas implantados, estabelecidos, de forma que você gere a informação necessária no desenvolvimento dessas atividades para avaliar o desempenho da empresa, da pessoa, do departamento, e assim você ter um processo de crescimento constante dos seus negócios, da sua empresa. Tá? Então essa aí basicamente o conceito, a ideia inicial do porquê você sistematizar o seu negócio. Enfim, por que então sistematizar? Os sistemas dirigem o seu negócio. Vamos olhar a empresa então um pouco de fora, um pouco aí olhando ela como uma grande caixa. Vocês vão lembrar num outro bate-papo que nós tivemos aí há umas 2 semanas atrás, onde eu comentei que a empresa ela pode ser dividida em 2 aspectos. Em marketing e vendas, falamos alguma coisa no nosso encontro da semana passada sobre marketing e vendas, e também em entrega, entrega, distribuição. Entre essas 2 pontas, 50% é o marketing e vendas, outros 50% de entrega e distribuição, nós temos os processos que sustentam tudo a conexão entre essas 2 pontas. Então,
Vamos pensar na seguinte situação. Como eu já falei, os sistemas dirigem o negócio. A empresa está apoiada em sistemas. E aí vem, as pessoas dirigem os sistemas. E o dono do negócio gerencia as pessoas. Então veja que esse é o círculo que se deve fechar no desenvolvimento de um negócio. A empresa é apoiada nos sistemas, as pessoas operam os sistemas e você, como dono do negócio, gerencia, desenvolve pessoas. Então veja que os nossos assuntos, né, eles vão se entrelaçando em todo esse processo de desenvolvimento e geração de lucros. Quando nós conversamos sobre gestão do tempo, não sei se quem participou se vai lembrar, quando nós conversamos sobre a matriz de tempo. Lembra que nós falamos lá do o não importante, aliás, do importante e o não urgente? Ou seja, que deveria ser a principal atividade do dono do negócio? E não sei se vocês vão lembrar que eu comentei que a principal ponto que o dono do negócio deveria se atentar, ou se ocupar, é desenvolver pessoas. Esse é o ponto que o dono do negócio, em especial, precisaria se focar. Desenvolver pessoas. Quando a gente começa a falar aqui dessa parte de sistemas, né, de apoiar, de a empresa estar apoiando o sistema e não em pessoas, já me surgiu a seguinte pergunta. Mas como fica, então, a criatividade, né, dos funcionários? Será que eles não podem fazer nada de novo, nada de diferente? Isso não tolhe a criatividade das equipes? Não, isso não tolhe a criatividade das equipes. Aqui entra um outro aspecto, nós podemos ver num outro encontro nosso, entra o papel da liderança em estimular essa criatividade. Mas quando nós falamos de processo, o primeiro aspecto é conhecer o processo, estamos falando da equipe, né, das pessoas, conhecer o processo, executar o processo com excelência, e aí sim, pode ter a criatividade, pode trazer novos conhecimentos, novos desenvolvimentos ao processo, desde que essas inovações sejam registradas para que ele se incorpore ao processo e tenha a sua evolução como um sistema vivo, vamos chamar assim. Desenhar um processo não quer dizer que ele morre ali. Ele sempre pode estar sendo melhorado sobre o aspecto de desenvolvimento. Voltando então aqui, os sistemas dirigem o seu negócio, as pessoas dirigem os sistemas e você gerencia as pessoas. É aqui que começa então também um encontro que nós falamos lá da gestão do tempo. Por quê? Na evolução do desenvolvimento da empresa, muitos donos de negócio acabam ficando, vamos falar assim, assoberbados com as suas atividades. Basicamente porque, quando a empresa iniciou-se, obviamente por necessidade, e é assim mesmo, a empresa ela vai sendo construída pela dedicação total do dono do negócio nas suas diversas atividades. Porém, quando a empresa começa a crescer, se você não está delegando as atividades, ou seja, fazendo aquela transferência do conhecimento para as pessoas que estão chegando no seu negócio, fatalmente as demandas da organização vai começar, de certa forma, a tomar todo o seu tempo, e aí você começa a ficar travado, né, na operação da empresa. E esse é um grande problema. A gente vê que, no geral, em grande parte, 80% do tempo dos donos do negócio acabam sendo dedicados à operação do negócio. O que é, realmente, como nós já falamos em outro encontro nosso, deveria ser em torno de 60% dedicado ao desenvolvimento da empresa. E aqui eu falo o seguinte, né? Se o dono do negócio está na operação, quem está conduzindo o seu negócio? Quem está na direção da empresa? Seria a mesma coisa aqui que eu falar, né, para cada um de nós, né? Imagina você entrar num avião e durante a viagem inteira, né, o piloto está servindo o cafezinho, está atendendo os passageiros. Quem está conduzindo essa aeronave? Enfim, quem está conduzindo o negócio? Então, essa é a essência para o desenvolvimento
né, da alavancagem do desenvolvimento de sistema. E aí tem aqui um pequeno insight, né, uma pequena sacada que é: busque sistematizar a rotina, né? Estamos falando de 80% de qualquer empresa pode ser sistematizada, pode-se criar rotinas, e humanize as exceções. E novamente aqui vem a figura da liderança, que vai poder fazer justamente esse trabalho de identificar o que é rotina e o que é exceção, de forma que possa ser trabalhado esse diferencial. Mas o espectro aqui é sistematizar as rotinas. E quais são então os benefícios da alavancagem? Como no início, quando nós já começamos a falar, o primeiro é conquistar mais, fazer mais com menos esforço, ou seja, ter um aumento da sua produtividade. E o segundo, né, que é um benefício aí a longo prazo, onde você maximiza os seus resultados, é fazer o trabalho somente uma vez, ou seja, você desenhar esses processos de alavancagem do seu negócio e obter os benefícios, vamos chamar assim, para sempre, né? Claro que tem os momentos de evolução, mas aí são processos de melhoria, mas a essência do processo está desenhado e você pode simplesmente estar colhendo os benefícios dessa operação. Ou seja, é nesse momento, quando você constrói os sistemas, constrói as alavancagens, os processos, a empresa passa a ter a possibilidade de começar a adquirir a sua identidade própria. Cada vez mais ela anda sozinha, e cada vez menos ela passa a depender de você, dono do negócio. E aí então a regra principal quando você está desenhando um processo, está desenhando um sistema é: registre tudo e o máximo que puder. Se você executa uma tarefa e não escreve, você está fadado, está destinado a continuar exercendo essa tarefa e somente a você pelo resto da sua vida. É você que vai estar sempre fazendo de novo, de novo e de novo. Então a sugestão aqui é: registre aquele procedimento, registre aquelas atividades para que ela possa ser repetida e aprendida por alguém. Que esse seu conhecimento possa ser transferido, transportado para algum profissional da sua empresa. Vem também um segundo aspecto, né? Quando um problema é resolvido, se você não registra, se você não deixa escrito, esse problema ele vai acontecer de novo, porque não houve a consolidação daquele aprendizado, daquela solução que foi feita daquele problema. Isso pode ser justamente os aspectos de contingência no desenvolvimento do seu negócio. Você cria um processo, obviamente vão aparecer elementos surpresas, novos desafios, onde você cria processos de contingência. Registre eles. Isso tudo são conhecimentos, são valorizações que você começa a construir com o seu negócio através do processo. E se lá no final do ano, né, quando você olha os seus resultados, você faz o fechamento da sua empresa, dos números da sua empresa, e você percebe que o seu lucro não está sendo muito bom, esse é um grande sinal que você está passando grande tempo executando tarefas de baixo valor para a sua organização. Então aí é a hora de você pensar, refletir o que você pode tirar do seu dia a dia e poder sistematizar para melhorar a operação do seu negócio. E quais são os elementos principais para a gente poder desenvolver o negócio? Quais são os principais aspectos, os pilares? Bom, o primeiro, como eu já estou falando aqui, é justamente processos. Precisamos então escrever quais são os processos da nossa empresa. Sistemas nada mais são do que um conjunto de processos que se interligam entre si e se transformam aí num grande sistema, num sistema da sua empresa. E os processos, eles são compostos pelos procedimentos, né, pelas tarefas que precisam ser executadas. E essas tarefas, elas são, vamos falar assim, descritas e compostas em o que precisa ser feito, quem vai fazer, né, quem atividade, né, vamos chamar assim, qual atividade vai executar, como vai ser executado
E quais são as ferramentas, enfim, os outros agregados que serão utilizados para poder fazer ou desenhar ou executar esse processo. Podemos pensar aqui rapidamente, por exemplo, numa empresa, um processo de faturamento. O que seria um processo de faturamento? Por exemplo, vamos dizer que seria pegar o pedido de compra do cliente, comparar com os produtos entregues, vamos dizer assim, pela produção, verificar se batem. Outra tarefa, emitir a nota fiscal. Outra tarefa, enviar comunicado ao cliente que o pedido foi faturado, enviar uma informação para a expedição que o pedido está pronto. Ou seja, veja que isso é um processo com várias tarefas. Em cada tarefa dessa, aqui você vai utilizar o formulário a ferramenta X. Então você vai, e quem é o responsável por essa atividade. E aí você começa a deixar muito claro quais são as demandas para cada uma dessas atividades na construção do processo, que combinado com outro processo, o processo de venda, por exemplo, o processo de entrega, o processo de produção, vão constituir todo o sistema de operação do seu negócio. O primeiro pilar, o primeiro elemento é aqui o processo, o desenho do processo. E aqui não estamos falando de nada muito sofisticado. Basta você utilizar o seu conhecimento do que precisa ser feito, qual que é o próximo aspecto, o próximo passo, e executar esse processo. Desenhar essa sequência de operações e atividades. O segundo pilar desse trabalho, ele é as pessoas. Então, aqui, esses são as pessoas que você precisa definir, escolher para trabalhar os seus processos, para atuar nos sistemas que você está desenhando. E aí você vai encontrar quais são as competências, as habilidades necessárias, vai treinar as pessoas e desenvolver as pessoas para que elas executem cada vez com mais excelência esses sistemas, esses processos que estão sendo desenhados. Então nós temos processos, o desenho dos processos, das atividades, e as pessoas que vão atuar nesses sistemas. E o terceiro, isso é para justamente suportar o crescimento da empresa, estamos falando da tecnologia que vai ser utilizada. Obviamente, quando a gente desenha um sistema numa empresa nos seus primeiros passos, não há necessidade de grandes tecnologias. Mas certamente ela vai crescer. Então você ter tecnologia, utilizar tecnologia como uma forma de alavancagem do seu negócio, ela é importante para a operacionalização dos seus processos. Ele faz com muito mais agilidade, reduz erros humanos, enfim. Quanto mais você sistematizar, mais tecnologia implantada pode te apoiar nisso. E quando eu falo tecnologia, estamos falando de softwares e hardwares que te apoiem no desenvolvimento desses processos. E por que sistematizar? Por que você faz isso daí? Por onde começar esse processo de sistematização? Ok, Roberto, já está claro, entendi que é uma boa sistematizar, mas eu tenho um negócio aqui. Por onde que eu começo esse processo de sistematizar? Então aqui vamos lá, vamos aqui com algumas dicas. Sempre falo, tenha o caderninho, tenha aí sua caneta para você ir anotando as ideias, porque são insights, são os conhecimentos do desenvolvimento que fazemos com donos de negócios para que você alavanque a sua empresa e melhore seus resultados, seus lucros em 40%, 50%, 60% ou mais. Então vamos lá, por onde começar? Busque o principal processo do seu negócio. Sei lá, às vezes pode ser o processo de vendas, às vezes pode ser o processo de entrega, o processo de construção ou da entrega do seu serviço. Qual é o principal processo do seu negócio? E eu falo assim, qual é aquele processo que está tomando muito mais tempo de você? Vamos supor que você gaste grande parte do seu tempo num processo de, por exemplo, de gerenciar vendas, de gerenciar a sua equipe de vendas, as vendas do seu produto. Então, esse pode ser o primeiro processo para você começar a escrever, a transferir aquele seu conhecimento para um processo, para um passo a passo do que deve ser feito. Um outro aspecto, um outro checklist para você falar qual processo ou por onde começar qual atividade você realiza,
de forma rotineira que uma pessoa com um salário menor poderia fazer pautada num procedimento. Veja que aqui ela vem uma combinação de o tempo que você gasta e o valor que você despende para desenvolver a sua empresa. Aqui novamente nós vamos aí combinar com alguns assuntos que nós já falamos, que é gestão do tempo e gestão de números. Então vamos aqui fazer um exercício mental rápido. Qual é o momento de eu decidir crescer o meu negócio ou contratar alguém, por exemplo, para poder começar a dar estrutura para o desenvolvimento da minha empresa? Vamos imaginar que você, dono da empresa, gaste 40% do seu tempo numa atividade, por exemplo, de vendas, como eu falei, que pode ter os seus processos de sistematização. Se a gente considerar que um trabalho de 10 horas por dia do dono do negócio, 50 horas na semana, 40%, estamos falando de 20 horas numa semana, 80 horas no mês, dedicados à gestão do negócio, gestão de vendas dentro do seu negócio. E vamos ter o seguinte conceito em mente. Quanto vale a sua hora, dono do negócio, quanto vale a sua hora na empresa? Alguém já parou para fazer esse pensamento? Quanto que você vale, a sua hora vale dentro do negócio? Essa conta é simples, né? Mais uma conta, um raciocínio simples que você pode fazer agora, pode fazer amanhã no seu negócio. Qual que é a lucratividade que o teu negócio entrega todo mês? E quantas horas você dedica ao seu negócio? Faça essa conta, né? Vamos supor que no nosso exemplo aqui seja que a sua hora vale, que você, dono do negócio, a sua hora vale R$1.000. Né? Um exemplo aqui sem pensar muito. Nós estamos falando que você gasta 20 horas, né? 20, eu falei 40%, 20 horas por semana dedicado a essa atividade de vendas. Ou seja, por semana, o seu investimento nessa área é de R$20.000. R$20.000 do seu tempo você está investindo para gerenciar, vamos chamar assim, a área de vendas. 80 mil no mês. Será que, se eu contratar um bom gerente de vendas, com as suas qualificações, né, com as suas, enfim, as suas exigências comportamentais e de habilidade, por um bom valor, um bom gerente de vendas, que no nosso caso aqui, né, no Brasil, um bom gerente de vendas, estamos falando de 15 mil, 20 mil reais por mês, qual será o resultado do seu negócio? Veja que você, a hora que você passar esses seus 20% esses 40% de dedicação para ele, você liberou 40% do seu tempo, onde ele, obviamente, passado os momentos de adaptação, né, enfim, de conhecimento, de aprendizagem dos processos, ele vai passar a produzir mais, produzir com dedicação, com foco, liberando você, dono do negócio, a destinar aqueles 40% para outras atividades de desenvolvimento do seu negócio. E eu sempre sugiro, em especial, desenvolvimento das pessoas. Então falamos aqui de dois aspectos. Primeiro, como checklist, o principal processo do seu negócio. O segundo, aquela atividade que você executa e que um outro profissional poderia executar com um salário menor. Falamos aqui de como chegar nesse ponto de equilíbrio, né, nesse ponto de decisão. Né? E finalmente, as tarefas que você realiza de forma rotineira por departamento, que na verdade se confunde com tudo que nós falamos aqui. Esses então são aí o checklist de como você pode identificar por onde começar a sistematizar seu negócio. Não vai querer fazer todos os processos do sistema agora. Pegue o principal e comece a escrever ele com calma, centrado, transferindo aquele seu conhecimento numa sequência de atividades, de forma que, isso implantado, você precisa daí, como segundo passo, fazer com que a organização siga aquele procedimento e você comece a metrificar todo esse processo, encontrando pontos de melhoria. Então vamos lá. Identifiquei qual processo, né, qual sistema eu vou passar a desenhar o processo. Então, aqui 6 passos para você começar a sistematizar. Primeiro, obviamente, achei quais são os processos, né, as atividades, os procedimentos que precisam ser feitos dentro desse processo.
elabora o fluxograma do processo. E não precisa, embora tenha, né, mas não precisa de grandes desenvolvimentos, grandes sofisticações. Isso fica para um segundo plano. Na verdade, registre qual é a sequência de atividades, de verificações, de controles que precisam ser feitas para o desenvolvimento, né, para escrever aquele processo. Ou seja, né, lembra que eu falei do faturamento? Primeiro, pegar o pedido do cliente. Segundo, buscar ali a disponibilidade que veio da produção, do profissional. Terceiro, emitir a nota. Quarto, enviar comunicado e assim sucessivamente. Qual é essa sequência de operações que precisa ser feita e as ferramentas? Desenhe esse fluxograma. Elabore, né, dentro desse processo, como eu já falei, o segundo é elaborar os procedimentos para realizar cada passo desse processo, que foi isso que eu fiz agora com vocês. Então, desenhar o fluxo do processo com os procedimentos que estão embutidos dentro desse processo. Vamos lá, para esclarecer. O conjunto de procedimentos transformam-se em processo, os conjuntos de processos se transformam em sistemas. E você sistematizar o seu negócio, você cria a possibilidade, a capacidade de alavancar, ou seja, fazer mais com menos. Passo 3. Peça a alguém que realize a atividade seguindo o processo, né, os procedimentos escritos. Acompanhe, né, acompanhe essa pessoa até que ela executa bem, né, promova a capacitação dessas pessoas nesses processos, até que elas se sintam seguras, né, e você também se sinta segura que aquela atividade está sendo bem desenvolvida. Promova então o terceiro definir a pessoa, escolher a pessoa que vai executar aquele processo, acompanhando-a. E quarto, capacite ela, desenvolva, treine ela para que ela faça cada vez melhor aquele procedimento. E eu já falei, o quinto ponto escreva, registre todos esses procedimentos, deixe registrado, elabora o seu manual de políticas e procedimentos. Esse manual de política e procedimento nada mais é do que a base para treinamento de novos profissionais. O conhecimento da empresa está ali. Ou seja, essa é a ferramenta onde você transferiu todo aquele conhecimento seu acumulado que te propiciou crescer o seu negócio para que outras pessoas passem a executar como você faz, ou muito próximo do que você faz, e com isso, em vez de uma pessoa fazer, você pode distribuir para vários outros profissionais na sua empresa executarem essas operações. Já falei num outro encontro e eu vou usar aqui de novo. Basta observar, por exemplo, uma unidade desses fast food, McDonald's, Burger King, enfim. Veja que aquilo ali é um processo super detalhado, super bem escrito, onde crianças, né, podemos dizer que crianças jovens, né, adolescentes, executam ele com maestria. Ou seja, você tem uma loja que entrega uma quantidade de produtos basicamente sendo tocadas por adolescentes, onde você tem uma pessoa, um gerente que vai fazendo ali toda a parte de desenvolvimento e acompanhamento das pessoas. Essa é a essência da utilização da alavancagem, da utilização da sistematização e os processos. Então, já chegamos no quinto aspecto, elaborar esse manual de políticas e procedimentos. E como o sexto, voltando ao desenvolvimento das pessoas, busque trazê-las para momentos de imersão, de aprendizagem, de evolução do processo. Como eu falei, esses processos eles vão, né, sendo modificados, sendo elaborados por uma ferramenta nova, por um conhecimento novo, enfim. Atualize o seu processo e traga-se as pessoas para acompanhar, né, para aprender um processo de emissão, retreinar, reaprender os processos do seu negócio, um novo processo. Né? E aí nós vamos chegando então ao final dessa situação, que é quando eu tenho a minha empresa totalmente construída, sistematizada, com as pessoas treinadas, executando o que precisa ser feito, você chegou ao momento que podemos dizer que é o momento de você multiplicar o seu negócio. Aqui é justamente o conceito de franquia. O que é uma franquia? Nada mais é um conjunto de processos, de procedimentos que alguém usou, testou, mediu,
que traz resultado e agora eu transfiro esse conhecimento para alguém executar seguindo o meu método, onde eu garanto, né? E esse por exemplo, é uma situação que eu conduzo, mas eu como dono do negócio, eu garanto que se você que vai utilizar o meu método, você vai ter o mesmo resultado desde que você siga o método, desde que você siga os procedimentos. Então, esse é o conceito de multiplicação de unidades, é o conceito de franquia. Não que você precise franquear o seu negócio, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Aqui você pode pensar na seguinte situação. Achei o meu modelo, aqui eu estou gerando recursos, estou gerando lucro, estou crescendo meu negócio, o que eu posso fazer? Novas unidades, novas fábricas, se for a situação, novas lojas, que é o conceito de franquear, de multiplicar a utilização do seu sistema, dos seus processos. Essa situação de franquia é uma grande armadilha que acaba aparecendo com muitos empresários, porque muitas vezes ele cria um negócio, né, tem até uma explosão ali, um certo crescimento, porém, se ele não consolidar os processos, os procedimentos que geram resultado na ponta, na verdade ele só vai estar entregando uma marca onde os seus franqueados não obtêm resultados com o seu negócio e fatalmente, a médio prazo, essa franquia tende a reduzir, a não evoluir. Então, o pilar para a sustentabilidade de uma franquia é os processos, o conhecimento que está embutido no seu negócio. E, obviamente, o seu principal processo, o seu principal produto, você mantém para você. Você segura para você. Então, vamos lá. Vamos utilizar de novo, né, algumas dessas cadeias de alimentação. O que eles têm? Um ótimo processo de atendimento. Às vezes não tão ótimo assim, né? Mas, enfim, um processo muito bem desenhado. Porém, a franqueada, ela depende, né? Ela não sabe, ela não produz o hambúrguer, enfim, eu entrego para ele. E assim pode ser, né? Temos outros negócios onde o que eu entrego é uma metodologia de vendas. Porém, eu não entrego o meu produto principal. O meu produto você compra de mim. Esse é o meu know-how. Eu sei produzir, eu garanto a qualidade do produto. E eu te ensino como vender o meu produto. Mais uma vez, estamos falando o seguinte, resumindo o negócio, vendas e marketing, entregas e distribuição. E no meio disso, os processos. O fator final que eu vou destacar aqui, que é a alavancagem, essa parte de sistemas proporciona, é a valorização do seu negócio. Uma empresa, independente do seu tamanho, que funciona sem a necessidade do dono, ou seja, ela tem os seus processos funcionando de forma independente, ela vale mais do que uma empresa que depende do seu dono, enfim, para que a operação continue funcionando. Por que eu falo isso daí? Porque quando você constrói o seu negócio, embora você não precise vender ou não queira vender, pense em construir ela como se fosse para vender. Tenha uma empresa como o desenvolvimento de um grande produto que quando alguém ou caso alguém queira comprar, pague muito para você. Pague muito, porque é ali que é ali que está todo o conhecimento, todo o seu know-how que você desenvolveu na sua empresa. Porém, volto, se a sua empresa for ser vendida, mas o comprador só aceita comprar se você for junto, você dono do negócio for junto, provavelmente, ainda que você tenha um cargo alto, que você seja um diretor, você voltou a ser um funcionário. Você perde aquela essência de dono do seu negócio. E provavelmente, né, muitos empreendedores, muitos empresários, não é isso que eles desejam. Se eles desejam vender ou sair daquela operação, eles querem sair dessa operação. Quando você vende uma empresa sistematizada, mas que ainda depende de você, e você não quer ir para quem comprou, normalmente você tem deságio na venda do seu negócio. Então, quer ganhar dinheiro com a venda do seu negócio? Tenha a sua empresa totalmente sistematizada, totalmente organizada em operações. Aparentemente, fica muito ligado à indústria, né, que fala de produtos, porém, a sistematização ela pode ser aplicada em qualquer negócio. Em comércio, em indústria realmente acaba sendo talvez o link mais próximo que fazemos,
Mas em serviços, né? Em serviços, profissionais liberais podem sistematizar seus negócios. Né? Talvez médicos, área de saúde, pode sistematizar. Mas como? Você vai sistematizar uma avaliação? Talvez a avaliação em si, um pouco menos. Mas veja quantas atividades complementares antes da avaliação podem ser sistematizadas. Embora já estamos vendo a área de tecnologia até evoluindo para sistemas de avaliação, né, na área médica, com uma eficiência comparável à dos médicos, assim como a de advogados e outras situações. Mas independentemente disso, o fator humano sempre vai estar presente. Mas lembre-se, sistematize 80% do seu negócio e humanize 20%. Humanize as exceções que vão acontecer. Aí é o papel da liderança. Fechando, resumo dos benefícios. O que nós ganhamos com a alavancagem dos nossos negócios? Né? De tudo que nós falamos aqui, quais são o resumo dos benefícios? Economia de tempo, energia e dinheiro para a empresa e para o dono do negócio. Esses são os primeiros benefícios da sistematização. O segundo você vai ter um trabalho inicial para fazer esse processo, desenvolver esse processo, esses procedimentos, mas os benefícios dessa sistematização são para sempre, são indefinidos. Você tem a evolução, né, obviamente, mas eles são para sempre no seu negócio. Com os benefícios da sistematização você vai colher todo dia, porque a empresa ela adquiriu uma capacidade de operar sozinha, independentemente de você. É aqui que começa a gerar o seu dono de negócio, né? O seu momento de felicidade. A empresa funciona independentemente de você. O que não quer dizer que você não possa trabalhar na empresa. A situação é, você não precisa estar na empresa. Essa é a diferença. Tá? E finalizando, o que eu acabei de comentar aqui, uma maior valorização do seu negócio. Uma empresa que funciona de forma sistemática, gerando resultados consistentes com suas métricas, com seus processos, vale mais do que uma empresa que não tenha toda essa construção do negócio. Ok? Esses são os benefícios. Então, se eu pudesse dar aqui agora, o que fazer? Por onde eu começo agora? A minha sugestão é o seguinte. Vai lá agora, vai lá amanhã e começa a definir qual é o processo que eu vou sistematizar. Aonde eu estou gastando mais tempo na gestão do meu negócio? Vou lá, vou começar a escrever esse processo. Passado isso, eu tenho uma pessoa que eu possa treinar para executar esse processo? Se eu não tenho, cabe a avaliação da minha hora, no meu valor, comparado com o valor da contratação de trazer um profissional que possa executar isso, seguindo os procedimentos que eu desenhei. Então, esse eu diria que são os primeiros passos. Ok, gente? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero ter contribuído. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, coloque aqui agora no chat. A gente pode bater um papo. Eu estou à disposição. Reforço aqui que toda terça-feira, por enquanto eu estou passando vários insights, vários tópicos que você pode sair daqui e utilizar. Eles não são difíceis, eles não são complexos. A essência do trabalho é pensar de forma simples, mas logo nós vamos começar a escolher pessoas que queiram que a gente faça um trabalho aqui, um bate-papo de mentoria em algum aspecto da sua empresa. Ok? Então, galera, alguma pergunta? Agradeço aí o Eliezer que está aqui, a Graziella, Sieval, que acabou de entrar, obrigado, e todo mundo que esteve aqui comigo até agora. Esse é o nosso bate-papo, eu não gosto de me estender muito, eu sei que a hora de vocês é importante, e mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês. Ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Até terça-feira que vem com mais um tema e nos encontramos. Um grande abraço.